Melhor ficar de pé, em pé. Tá. Se eu quiser ficar então aqui, a gente vou apresentar o senhor. É porque aqui, porque eu... Prefere... Quer que acenda a luz? Dá para mim ver aqui. Tá? Dá. Eu apaguei achando que ia ser Não, melhor. dá para me ver aqui. Pessoal, boa tarde. Hoje a gente tem a honra de trazer aqui o senhor Carlos Bacelli, que trabalha, milita na doutrina espírita há muitos anos, né? É conhecido dentro da doutrina espírita, na cidade bastante, tenho certeza que no país todo. E a gente tem a honra de ter o senhor Carlos Bacelli hoje para falar para nós. Aceito o nosso convite, fico muito honrado e feliz. Eu fico feliz. Somos fãs, né? Adoro o trabalho dele aqui. Então é uma grande honra para a gente fechar nosso semestre com, como já foi dito, com chave de ouro. Tá bom? A partir de agora, então, eu passo a palavra ao senhor Carlos Bacelli. Muito bem. Bem, em primeiro lugar, boa tarde. É uma alegria estarmos aqui com vocês. Estava falando com o Dr. Ricardo que eu não tenho o hábito de falar em ambientes acadêmicos, porque nós militamos na seara espírita há muitos anos, desde os 17 anos de idade, e frequentamos aqui em Uberaba a Casa Espírita Bittencourt Sampaio, que completou agora, dia 18, ontem, 65 anos de fundação. E frequentamos também o Lar Espírita Pedro e Paulo, que é departamento da Casa Espírita Bittencourt Sampaio, Lar Espírita do qual participamos da fundação. O Lar Espírita está com 40 anos. Bem, falarmos a respeito de curas espirituais é um universo e deve ser amplamente estudado. Nós vamos aqui trazer alguns exemplos apenas. Também vamos dizer que essas curas, assim chamadas espirituais, elas sempre existiram. Essas curas espirituais, elas não aconteceram e não acontecem apenas no ambiente espírita. Aqueles que assim pensam estão equivocados. Elas acontecem em todos os ambientes, em toda parte, no seio de todos os povos, desde épocas primitivas. Mas nós vamos aqui procurar falar de nossa experiência. Nós tivemos oportunidade de conviver em Uberaba durante algum tempo com dois grandes sensitivos, dois grandes médiums, assim chamados no Espiritismo, termo cunhado por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. O primeiro é conhecido nacionalmente, mundialmente, Chico Xavier, e falarmos também de uma senhora, talvez menos conhecida,
mas no ambiente espírita, ela é também muito conhecida, Antusa Ferreira Martins. Nós tivemos a oportunidade de conviver tanto com Chico Xavier quanto com a Antusa. Para muitos, Chico Xavier foi apenas médium de livros. Mas Chico, durante décadas, desde Pedro Leopoldo, cidade onde ele nasceu, desde Pedro Leopoldo, ele tinha, através da psicografia, o trabalho do receituário homeopático, porque ele sempre teve esse cuidado, e os espíritos também, para que não houvesse nenhum confronto entre a prática espírita no campo do receituário com a questão médica, propriamente falando. E os espíritos, através de Chico Xavier, receitavam medicamentos homeopáticos, orientações espirituais, às vezes aconselhamento para que as pessoas, para que os consulentes pudessem se submeter a um tratamento espiritual através do passe. Segundo Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, o passe é uma transfusão de energias fisiopsíquicas. É a definição de Emmanuel para o passe. Transfusão de energias fisiopsíquicas. E durante os quase 30 anos, mais de 25 anos, que nós tivemos oportunidade de estar ali ao lado de Chico Xavier e em contato com a multidão, porque ele era visitado semanalmente por uma multidão, uma pequena multidão, pessoas de todas as partes do Brasil e de outros países. O trabalho do receituário era às sextas-feiras. E às vezes as solicitações chegavam a 200, 250, 300 solicitações a cada reunião. O trabalho do receituário era moroso. O Chico se retirava para uma sala ao lado do salão do centro. Ali ele entrava em transe e os espíritos escreviam. Eram muitos. Dr. Bezerra de Menezes, considerado o médico dos pobres, André Luiz, pseudônimo do Dr. Carlos Chagas, que foi um grande cientista, humanista. Os espíritos receitavam medicamentos homeopáticos. E nós tivemos oportunidade de ouvir vários testemunhos. Testemunhos das pessoas que recebiam, solicitavam essas receitas, essas orientações. E eram pessoas, não raro, pessoas que já tinham percorrido muitos médicos,
E muitas delas portavam doenças graves, tumores malignos, questões cardíacas. À época, as cirurgias cardíacas estavam deslanchando. Uma cirurgia cardíaca era uma temeridade, fosse feita pelo maior especialista. Eram pessoas que tinham problemas psiquiátricos, muitas delas. Nós chamamos de problemas obsessivos, mas às vezes de também auto-obsessão, porque dentro deste universo da obsessão, da influência espiritual nociva, nós também temos que considerar a auto-obsessão. E nós acompanhamos depoimentos. E nós nos perguntávamos assim, como é que essas pessoas que já percorreram vários consultórios, vários especialistas, como é que elas puderam obter a cura para o problema, às vezes problema grave. Como é que elas puderam obter a cura através da homeopatia? Porque a homeopatia ainda, criada lá por Samuel Hahnemann, a homeopatia ainda não é aceita oficialmente, encontra muitos obstáculos no meio acadêmico. Mas o certo é que essas pessoas, depois, algumas delas, voltavam para agradecer ou para dizer que estavam melhores, que haviam sido curadas. Eu vou contar um caso para vocês que nos marcou muito. Nós tínhamos aqui em Uberaba um amigo, um senhor um pouco mais idoso. Ele era libanês. Ele chamava-se César. Ele tinha uma loja ali onde fica a rua São Benedito. O César desenvolveu uma úlcera na perna, uma ferida na perna. E não havia meio dele melhorar. Quando ele nos contou o sucedido, ele nos falou que ele tinha ido até a cidade de Campinas, consultar especialistas. Mas a úlcera era grande, era do joelho até quase o tornozelo. Estava ali aberta e ele sentia muitas dores. Além do incômodo, ele sentia ali a perna inchada, muitas dores. E ele estava pensando até em amputar a perna. Havia até indicação de alguns médicos, o caso dele era muito sério, havia se cronificado e talvez ele tivesse que amputar a perna. Libanês, com uma orientação religiosa, vamos dizer, islâmica, alguém falou com ele em Chico Xavier. Chico Xavier atendia no Centro Espírita, na Comunhão Espírita Cristã, a Rua Professor Eurípides Barçanufo, no Parque das Américas. Ele falou assim, eu não vou lá não, é um charlatão. Diz ele que teve essa reação. É um charlatão, eu não vou. Mas diz ele que, desesperado, ele foi. E quando ele chegou à Comunhão Espírita Cristã, a reunião já tinha se encerrado. E ele encontrou com o Chico, que estava saindo no portão da Comunhão Espírita Cristã. E ele falando muito mal o português, mas falava.
falava muito mal o português, ele levantou a calça, assim, a barra, a perna da calça e mostrou. O Chico olhou. Diz ele que o Chico falou assim: quem é que tem um pedaço de papel aí? O centro já tinha apagado as luzes, estava no portão para sair. Quem tem um pedaço de papel? E diz ele que alguém arranjou um pedaço de papel de embrulhar pão. Naquela época tinha um papel pardo que embrulhava o pão. E diz ele que o Chico escorou o papel no portal de madeira e com um lápis entregou a receita para ele. Foi embora. Aí a descrença dele aumentou. Mas me dá uma receita num papel de embrulhar pão? A descrença dele, ele foi embora, muito chateado. Voltou e já desesperado. E dizer que chegou na loja, onde ele também morava, ele embolou o papel e jogou na lata de lixo. Mas diz ele que naquela noite a perna dele nunca doeu tanto. Nunca doeu tanto naquela noite. E o desespero dele aumentou a tal ponto que ele foi lá na lata de lixo e pegou. Ele fala assim: ainda bem que o lixeiro não tinha passado o ano. No dia seguinte o lixeiro iria passar. Ele foi, pegou a receita e desceu no centro da cidade, ali na Praça Henrique Krieger. Tinha uma farmácia que trabalhava com medicamentos homeopáticos, farmácia Santa Maria. Ele foi, entregou lá, começou a tomar os medicamentos homeopáticos. Ele já tinha tomado antibióticos, os medicamentos homeopáticos, e diz ele que no prazo de uns 2 meses tinha cicatrizado tudo. Aí ele pensou assim: o menos que eu posso fazer é ir lá e agradecer ele. E ele voltou. Foi daí que ele tornou-se adepto da doutrina espírita. Ele voltou. Ele voltou para agradecer o Chico. Aí o Chico teve uma frase que eu não me esqueço até hoje. O Chico disse a ele assim: meu filho, o remédio é um ponto de vista. Quem cura mesmo é Jesus. E encerrou o assunto. O remédio é um ponto de vista. E, de fato, o remédio, às vezes, é um ponto de vista do laboratório, é um ponto de vista do médico, não é? É um ponto de vista da teoria. O Chico disse: mas quem cura mesmo é Jesus. É um exemplo que nós trouxemos aqui, que foi vivenciado por nós, dentre vários outros. Eu mesmo tenho muitas receitas guardadas, porque eu também dava lá o meu nome, porque eu também sentia as coisas. Com relação a Antusa, para que vocês tenham uma ideia, era analfabeta. A Antusa era surda e muda. Antusa, na adolescência, teve meningite. E, em consequência da meningite, ela ficou surda e muda. Quando ela teve meningite, a família temeu que ela viesse a desencarnar. A família a levou a Sacramento, onde vivia Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um grande espírita, um grande homem, também no campo da educação. Ele fundou o primeiro colégio espírita do Brasil,
Existe até hoje lá o prédio, o Colégio Allan Kardec. A família levou Antusa a Eurípides Barçanufo. Ele trabalhava com homeopatia e fitoterapia. Ele atendeu Antusa e manipulou os medicamentos e falou, não, ela não vai partir, ela não vai desencarnar. Ela se recuperou da meningite, mas, em consequência, ela ficou surda e ficou muda. Mas ela começou a trabalhar com Eurípides Barçanufo em Sacramento. Diz ela que começou a auxiliar Eurípides a manipular os medicamentos. Porque Eurípides Barçanufo também era visitado por uma multidão. Ele foi um excepcional médium de cura. Eu me lembro aqui em Uberaba, havia um médico que era nosso amigo, já desencarnou, Dr. Odo Tormin. O Dr. Odo Tormin, ele era de Sacramento. Ele falava assim, Bacelli, foi Eurípides Barçanufo que fez o parto de minha mãe quando eu nasci. Ele era chamado para fazer partos na roça, na fazenda. Naquela época era muito difícil. Um médico, principalmente assim, nos ambientes rurais, nas cidades menores. Era muito difícil. Então, o doutor Odo Tormin, que foi um médico de renome aqui em Uberaba, ele falou, olha, foi Eurípides que fez o parto de minha mãe quando eu nasci. E tem um problema, eu estava atravessado. Estava difícil. Se ele não tivesse intervido, eu poderia ter ido a óbito, a minha mãe poderia ter ido a óbito. Resultado, a Antusa depois veio para Uberaba e ela começou a trabalhar. Eurípides Barçanufo desencarnou em 1918, foi vitimado pela gripe espanhola. A gripe espanhola, que naquela época no mundo todo levou muita gente. E diz Antusa, ela era muda, mas ela era uma muda diferente. Ela era uma muda que com gestos e com a convivência, porque eu convivi com ela durante muito tempo, eu convivi com ela uns 5 anos, assim, trabalhei com ela uns 2 anos e meio na casa de Tábua, onde ela transmitia passes. O que eu vi acontecer nessa casinha de Tábua, apenas através da imposição das mãos, que não é uma prática propriamente espírita. Isso vem do magnetismo. Isso vem do magnetismo de Mesmer, que foi o fundador do magnetismo. Isso vem do tempo de Jesus Cristo, que Jesus também impunha as mãos e curava. Para nós duvidarmos das curas espirituais, nós temos que julgar este livro aqui fora. É a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porque este livro aqui é um livro que narra curas de capa a capa. Curas que eram realizadas pelos chamados profetas, curas que foram realizadas por Jesus e curas que também foram realizadas pelos apóstolos, Pedro, João, Tiago e os demais, e depois pelos seus discípulos,
e depois pelos pais da Igreja, e depois pelos santos da Igreja Católica, porque todos os santos, realmente santos, que foram canonizados pela Igreja Católica, eram, entre aspas, milagreiros. Todos os santos. Estudando a vida de todos eles, não é? Por exemplo, Francisco de Assis, São Francisco de Assis, ou Santa Teresa d'Ávila, nós vamos ali nos deparar com muitas curas espirituais. Agora, sob o ponto de vista espírita, nós dissemos aqui, isso é um universo, é um verdadeiro universo. Como é que isso acontece? Nós organizamos algum tempo atrás este livro. Este exemplar pertence ao Dr. Ricardo já. Nós temos aqui um documento, um testemunho de uma cura à distância. A chamada cura à distância. Uma menina na Itália, chamada Paola Perini, da cidade de Trento, na Itália. Ela não falava italiana. A família já tinha procurado também vários especialistas, mas não sabiam por que ela não falava. Ela não tinha nenhum problema assim, mas não conseguia falar. E a família, através de um amigo de Chico, que morava em Belo Horizonte, resolveu escrever a Chico Xavier. Ficaram sabendo Chico Xavier no Brasil, porque o Brasil sempre foi e continua sendo uma terra também conhecida pelo seu espiritualismo. O Brasil é conhecido. Nós tivemos aqui no Brasil, em Congonhas do Campo, um médium que se tornou conhecido mundialmente, o Zé Arigó, José Pedro de Freitas, o José Arigó, o chamado cirurgião da faca enferrujada. Vinham cientistas de fora. Existe um filme, quem quiser ver a vida do Zé Arigó, um filme muito bem feito, brasileiro, mas bem feito. Porque o Brasil não costuma fazer filmes bem feitos, né? Mas esse filme até que foi bem feito, emocionante, que fala sobre a vida do Zé Arigó. Está no Netflix. O Zé Arigó, ele se tornou conhecido mundialmente. Então, essa família da menina escreveu ao Peralva, um amigo do Chico de Belo Horizonte, para ver se o Chico Xavier podia fazer alguma coisa, já que não havia explicação médica para ela não falar. Não havia, assim, uma explicação científica, pelo menos à época. Isso foi em 1981. Está aqui a data, 18 de janeiro de 1981. Olha, bastou que a família escrevesse a carta, vejamos bem, bastou que a família escrevesse. A carta estava ainda em trânsito e, de repente, inexplicavelmente, entre aspas, a menina começa a falar. E a mãe dela, a senhora mãe dela, acho que Alice Perini, escreve, vale a pena, é pequeno, Trento, 10 de dezembro de 1980. Prezado senhor Peralva, claro, houve uma tradução, porque é italiano.
Já há bastante tempo pensava escrever-lhe para agradecer profundamente, juntamente com os pais de Paola, a sua cortesia e generosidade. Vai falando. Além de havermos levado Paola a quase todos os médicos e também ao exterior, não chegamos a nada, a não ser gastar e gastar dinheiro sem resultado. Eu creio que o Senhor Deus me iluminou para que eu escrevesse a meus primos e irmãos. Morava no Brasil. Ele vai falando aqui. E, senhor Peralva, o senhor se dispôs o mais depressa possível a ir ter com o senhor Chico Xavier. E falou com ele. Olha aqui que beleza, como é que ela escreve. O senhor se dispôs a ir a Chico Xavier e falou com ele. 2 pontos. E aqui a graça. Só do Peralva vi conversar com Chico Xavier, ela escreve, aqui a graça. Eu não posso fazer nada mais do que agradecer-lhe e naturalmente agradecer sobretudo ao senhor Xavier. Por meio dele o Senhor nos concedeu a graça. O Senhor poderá avaliar a nossa emoção quando Paola falou, não mais sem voz, mas com a sua verdadeira e autêntica voz natural. Que Deus lhe dê em troca, senhor Peralva e senhor Xavier, todo o bem que merecem. Esses testemunhos, isso era corriqueiro. Isto era corriqueiro. Essa menina certamente não falava. Talvez porque algum espírito impedisse ela de falar. Como aquele caso que é narrado pelo evangelista do menino lunático. Nós não sabemos se vocês têm o hábito de ler o Novo Testamento. Pelo menos o Novo Testamento, que é a verdadeira biografia de Jesus. Não há biografia mais fiel da vida de Jesus do que o Novo Testamento. Através dos 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Mateus foi apóstolo, Marcos, ele não foi apóstolo, não foi um dos 12, mas foi um da primeira hora, não é? Lucas era um médico grego. O evangelista Lucas era médico. Médico grego, um homem de grande cultura. Deve-se a ele não apenas o evangelho que ele escreveu, o evangelho segundo São Lucas. Deve-se a ele também Atos dos Apóstolos. É de autoria também de São Lucas, que era médico. E João, o evangelho de João. João foi o mais novo dos apóstolos. Quando ele começou a seguir Jesus, ele devia ter 17 anos, em torno dos 17 anos de idade. Mas aqui os evangelistas narram o caso do menino lunático. Como é o caso do menino lunático? Esse chamado menino lunático, ele sofria ataques de epilepsia, na verdade, ou que se assemelhavam a ataques epiléticos. Ele caía no chão. E, às vezes, ele caía sobre a água. Se não tivesse alguém perto, ele poderia afogar-se. Às vezes, caía no fogo, na fogueira, e se queimava. O pai desse menino o levou para os apóstolos. Os apóstolos não conseguiram curá-lo. Aqui fala claramente. O pai do menino, lunático, depois ele vai conversar com Jesus, ele fala assim, Senhor, os seus amigos, seus companheiros não puderam curá-lo.
Aí Jesus disse assim: é porque essa classe de espíritos só sai com muito jejum, ou seja, com muita autoridade moral, que os apóstolos não tiveram naquele momento. Naquele momento eles não tiveram. Então, conta aqui o Evangelho, que Jesus ordenou, entre aspas, que aquele demônio, porque à época era chamado demônio, que aquele demônio saísse, deixasse o corpo daquele menino e ele não teve mais nada. Ele ficou curado. Ele ficou curado. Vejamos aí um caso de obsessão, de possessão, um caso grave, um caso mais grave. Agora, para resumir, na doutrina espírita, nós falamos na lei de causa e efeito, que popularmente é conhecida como karma, vem do sânscrito, vem dos adeptos do hinduísmo, o chamado karma. Ah, é o meu karma, é muito comum, é o meu karma. Interessante que as pessoas, elas se referem ao karma apenas no sentido negativo. Mas o karma também deve ser interpretado no sentido positivo. Por quê? O que significa a palavra karma? A palavra karma significa conta do destino. É o que significa a palavra karma. E o que é conta do destino? Diz Emmanuel assim: cada um, hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente, de acordo com as suas próprias obras. O karma, o nosso karma, ou seja, as nossas ações em vidas anteriores, porque o karma pressupõe a existência da reencarnação. Sem reencarnação não se tem karma. O karma pressupõe a existência da reencarnação. E a reencarnação, por sua vez, pressupõe, claro, a imortalidade. Então, na doutrina espírita, nós somos espíritos que já vivemos muitas vidas. Não é a primeira vez que nós estamos na Terra, não é? A respeito disso, há um raciocínio muito interessante que deve ser feito por nós. Das religiões existentes, aqui nós não estamos criticando, estamos estudando. Das religiões existentes no mundo, as consideradas religiões de massa, quais são? As religiões consideradas de massa é o hinduísmo, é uma, o islamismo é outra, o catolicismo é outra religião de massa, o budismo não chega tanto, mas também, não é? Vejamos, o que nos dizem essas religiões de massa? O islamismo nos diz que após a desencarnação, após o desenlace, alguns irão para o paraíso. E outros, menos afortunados, terão um destino semelhante àquele destino que é ensinado pela igreja, o céu ou o inferno. Na época atual que nós estamos vivendo, no terceiro milênio da era cristã, fica muito difícil a gente aceitar a vida depois da morte se resumindo em céu e inferno. Tem uma outra opção, é o materialismo.
tem uma outra opção, que é o materialismo. O materialismo, dos materialistas, o materialismo não crê em nada. O materialismo, se ele vigorar, ele vai encaminhar a humanidade para um suicídio coletivo. Porque é a pessoa que se desencanta, não acredita em nada, comete suicídio, é a pessoa que só crê na matéria, morreu, acabou, a vida começa no berço, termina no túmulo, depois não tem nada. Então a vida não tem maiores consequências no campo da ética, no campo da moral, no campo da ética. É o que nos resta. Como é que nós vamos entender um Criador assim, olhando para o universo, olhando para os mundos existentes? Como é que nós vamos entender um Criador assim, que criou para destinar ao pó? Ou que criou, não, você vai para o céu, não, você vai para o inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes, eternamente. E temos a opção da reencarnação. A reencarnação é a possibilidade do espírito voltar à Terra em um novo corpo, especialmente formado para ele, um espírito que de vida em vida vai evoluindo. Foi criado simples e ignorante, no entanto, é perfectível. É como Jesus fala, não é? Que brilhe a vossa luz. Que brilhe a vossa luz, não é? Então, vejamos, é o que o Espiritismo prega. Agora, a reencarnação, ela se alicerça na lei de causa e efeito, ou na lei de ação e reação. Por exemplo, como é que nós vamos entender a vida uma criança paralítica? Como é que nós vamos entender a vida uma criança que nasce tetraplégica, um jovem que tem um acidente, vai para uma cadeira de rodas ou fica em cima de uma cama? Como é que nós vamos entender a vida sem a lei de causa e efeito? Sem a lei de ação e reação? Como é que nós vamos entender alguém que vai para o sanatório, vai para um hospital psiquiátrico? Como é que nós vamos entender nós mesmos diante dessa lei? Ou diante da vida, não é? Então o Espiritismo fala, o Espiritismo nos ensina que nós estamos colhendo hoje o que plantamos ontem. E colhemos do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista espiritual. Todos nós temos nossos problemas, as nossas limitações, as nossas lutas íntimas, as nossas perturbações, os nossos anseios. Então, a reencarnação se alicerça no karma. E esta cura espiritual, ela também vai depender. Aí é que entra o problema. A cura espiritual vai depender se o karma foi cumprido ou não. É muito vasta essa questão. É muito vasta essa questão. Alguém pergunta assim, mas Deus não pode nos socorrer? A graça divina não existe? Um espírito disse assim, a graça divina existe, mas também não é de graça. Nós, às vezes, não temos o mérito para receber. Recebemos, mas ficamos como devedores. Vamos ter que depois trabalhar para resgatar essa concessão. É como, por exemplo, nós vamos numa casa bancária e fazemos lá um empréstimo. Recebemos um empréstimo, mas depois vamos ter que pagar. Ficamos devendo ao banco.
ou ficamos devendo a casa que nos empresta. Então, nós temos que levar em conta a questão do karma. Aqui no Novo Testamento, nós encontramos Jesus, muitas vezes quando ele cura, por exemplo, no caso da mulher chamada hemorroíça. Essa mulher hemorroíça, que está narrada aqui, era uma mulher que tinha hemorragias há 12 anos. Há 12 anos ela sofria de hemorragia. Não sabemos assim. Ela sofria de hemorragia pelos órgãos sexuais, né? Se por hemorroidas, era chamada, generalizava. A mulher hemorroíça. Essa mulher já tinha visitado todos os médicos da época e não obtinha cura e nem melhora. Aí ela soube que Jesus estava pregando na região. E ela, com muita dificuldade, ela foi se encontrar com Jesus. Mas a multidão era tão grande que ela não conseguia se aproximar de Jesus. Ela conseguiu se arrastar até Jesus, chegou pelas costas e simplesmente dela tocar nas vestes de Jesus, ela ficou curada instantaneamente. E Jesus fala para ela uma palavra, diz a ela uma palavra que se repete ao longo do Testamento para várias pessoas que foram curadas. Ele diz assim: a sua fé te curou. A sua fé te salvou. Então nós percebemos que nesse processo da cura também está envolvida a questão da fé. A questão da fé. Agora, não é de fé religiosa. A fé religiosa é um motivador. É um motivador. É a sua fé, é a sua força interior. É uma fé que se traduz por força interior e que alguém, no caso, o Cristo motivava. A presença do Cristo motivava aquelas pessoas a que se movimentassem interiormente as suas forças internas. Então Jesus falava: a tua fé te salvou. Quando ele falava: a tua fé te salvou, ele estava se referindo a alguma religião? Não. Ele estava se referindo ao judaísmo que imperava na época? Não. Ele estava se referindo à religião A, B, C ou D? Não. A tua fé, sem rótulo. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Agora, Jesus era um incentivador. Quer dizer, o que o Cristo falava, a presença do Cristo, e o que ele falava, levava as pessoas a movimentarem as suas forças. Por exemplo, existem doentes que ficam bons só de visitarem um médico, só com a presença do médico. É interessante isto, não é? Quando o médico é médico mesmo. Quando o médico se faz médico mesmo. Às vezes o paciente melhora só com a presença do médico. O meu avô era cardiopata. O meu avô tinha pressão arterial elevada, era cardiopata. Isso há 50 anos atrás, mais um pouco, 50 e tantos anos atrás.
Sempre ele estava acamado, doente. E na época os médicos visitavam os doentes em casa. Aqui em Uberaba tinha um cardiologista muito famoso, Dr. Ézio de Martino. O Dr. Ézio de Martino era médico de meu avô. Então telefonava para o Dr. Ézio. O Dr. Ézio parava o carrinho dele na porta da casa do meu avô, pegava a maleta dele, com aquele avental comprido, e só dele entrar na casa e falar, como é que vai, Natal? Era o nome do meu avô. Como é que vai, Natal? Você está melhor? Doutor, só de o senhor entrar aqui eu já estou melhor. Só de o senhor entrar aqui eu já melhorei, estou melhor. Então vai muito da fé também, que nós possamos movimentar dentro de nós, ou que possamos ensejar. O paciente tem que confiar no médico. Ele tem que, se ele não confia no médico, ele não vai tomar o remédio com confiança. Ele não vai se movimentar moralmente e espiritualmente. Nós precisamos de confiar nas pessoas. Se nós não temos confiança, não temos fé, não funciona. Então é por isso que Jesus falava, a tua fé te salvou. E até tem uma passagem aqui, nós vamos praticamente encerrar com ela, porque estamos em cima da hora. Tem uma passagem aqui do Evangelho muito interessante. Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele é chamado Jesus de Nazaré, e não Jesus de Belém. Por que ele é chamado Jesus de Nazaré? Porque ele cresceu em Nazaré. Depois que eles fugiram para o Egito e voltaram para a Judéia, eles pararam em Nazaré. Porque Nazaré era a cidade de Maria, Maria de Nazaré. E era também a cidade de José, José de Nazaré, José da Galileia. Nazaré ficava ali, naquela região. Interessante que depois que Jesus convida os apóstolos, vejamos bem, ele já havia transformado a água em vinho, ele já havia curado muita gente, ele resolve ir a Nazaré. Mas o evangelista anota aqui que em Nazaré, Jesus não conseguiu realizar muitas curas. Vale a pena a gente ler este pedaço. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, Nazaré, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Aí começaram a questionar, mas esse é o filho do carpinteiro? O seu pai não se chama José? Sua mãe não se chama Maria? Não depositavam fé nele. E porque não depositavam fé nele, o evangelista conclui aqui, e não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Então, o que Jesus fez em muitos outros lugares, em Nazaré ele não conseguiu fazer. Daí o provérbio, ninguém é profeta na sua terra. Daí o provérbio, ninguém é profeta na sua terra. Jesus curou em toda a Judéia, mas em Nazaré ele fez pouco. Porque esse aí não é filho do carpinteiro? Com menosprezo, né? A mãe dele não é a Maria, o pai dele não é um carpinteiro. Não tinham fé nele. Então, importante nessas curas espirituais, a questão do karma e a questão da fé.
E esse estudo é um estudo profundo, que deve ser feito devagar, analisando todas as possibilidades. Porque quando nós nos movimentamos internamente, nós liberamos forças anímicas, forças espirituais que trazemos dentro de nós. E melhoramos. Então, que nós possamos seguir neste caminho do estudo e que vocês que serão futuros médicos tenham oportunidade de meditar nisto para que possam ser médicos de homens e de almas. E nós gostaríamos aqui de indicar a todos vocês, encerrando, o livro que tem esse título, que foi escrito por Taylor Caldwell, era uma inglesa. Um livro extraordinário, Médico de Homens e de Almas, que narra a vida de São Lucas, do médico e do apóstolo, e como ele se fez médico de homens e médico de almas. O nosso abraço, a nossa gratidão pelo convite e até uma próxima oportunidade.